Será que foi bom? Depois a gente vê. Se for. Depois o Dudu dá um jeito. Depois a gente corta. Corta. Olá, meu nome é Yamada. Diretor. Bom, meu nome é Alessandro Yamada e para publicidade eu sou o que se chama de diretor de cena. E para cinema eu sou o que se chama de diretor cinematográfico. Bem, a minha trajetória do cinema começa com o filme Estômago, onde eu trabalhei como assistente de arte. Isso por quê? Isso porque a minha bagagem é de arquitetura, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. E acabei entrando no filme justamente nessa parte de cenografia. E foi por onde eu fiz essa migração da arquitetura para o cinema. E desde então eu tenho trabalhado com cinema já faz 10 anos. Então, Estômago foi o primeiro longa-metragem onde eu trabalhei, como eu disse, como assistente de arte. Depois eu fui para um segundo longa-metragem chamado Corpos Celestes, do Marco Jorge, do Fernando Severo, onde eu fiz a coordenação de finalização. Simultaneamente, eu comecei a trabalhar em publicidade como diretor de cena e comecei a dirigir pequenos jobs, como o mercado chama, né? E jobs de complexidade crescente. Os materiais geralmente mais legais de se fazer são os materiais para concorrência e para festival, que tanto o cliente quanto a agência assumem riscos maiores do ponto de vista criativo para contar uma história. E esses são os materiais mais legais de serem filmados. Eu vejo muito teatro, eu vou a muitas exposições de artes visuais e eu não sei até que ponto isso influencia na busca de referências, mas me ajuda a pensar melhor o filme, né? E é isso, né? Porque cinema... Tem muita gente que acha que cinema é uma arte pura, eu acho que cinema é uma arte multidisciplinar, multiartística, né? Então ela pegou elementos da fotografia, ela pegou elementos do circo, ela pega elementos da música. Eu tenho... nesse processo criativo de encontrar as referências para um filme, eu acho que instintivamente eu busco a minha herança da arquitetura, de pensar espaços e como esse espaço corre através do tempo e da luz e como o personagem ele de certa forma vivencia esse espaço. Bom, voltando à tua pergunta de como se manter atualizado no mundo que está em constante mudança, eu acho que a melhor forma é entender o mundo, né? Entender para onde está indo a sociedade, entender que algumas coisas a gente já viu isso no passado e que elas podem se repetir, mas também podem ter um outro viés. Pensando de problemas que no final acabaram tudo bem no set de filmagens, eu acho que um filme pronto é quase como um acidente de avião que não aconteceu, porque é uma cadeia de erros que vai levando ao fracasso tanto da aeronave quanto do filme. Só que no caso do filme, pelo menos nessa história que eu vou contar, a gente salvou milagrosamente. Era um filme que envolvia crianças numa piscina. Então a primeira coisa é saber se a criança sabe nadar. E durante o teste de elenco e a conversa com os pais, a produtora de elenco perguntou para os pais se as crianças sabiam nadar. E os pais diziam sim, meu filho sabe nadar. E eu fiquei um pouco desconfiado. E nós fizemos um teste de elenco numa piscina para saber se realmente o que os pais diziam era verdade. E o fato é que muitas delas não sabiam nadar, apesar dos pais terem dito que sabiam. Então nisso já houve uma seleção das crianças baseadas nessa capacidade de nadar ou não, e que de certa forma eu fiquei um pouco triste porque a criança que era a mais talentosa, ela não sabia nadar, então a gente teve que escolher uma que sabia nadar, mas que não era tão talentosa quanto ela. Eu sei que dizer isso é um pouco duro, mas teste de elenco é um pouco cruel mesmo.
E no dia de filmagem, a gente estava filmando no verão, mas a piscina, que a princípio era para ser uma piscina térmica, ela não tinha sido ligada. Então a água estava fria. E a água de piscina, como ela tem muita inércia térmica, ela demora muito para aquecer. Então não adianta você ligar o aquecedor no começo do set, que a água não vai esquentar, a água vai estar quente só à noite. Então mesmo sendo verão, a gente estava filmando dentro de uma piscina, todo mundo passando frio, as crianças tremendo, o câmera tremendo. E aquilo que eu disse, né? A gente se safou milagrosamente, porque no final deu tudo certo. As crianças sorriram como tinham que sorrir, as crianças venderam o produto como tinha que ser vendido, o câmera, quando a gente dizia ação, ele firmava o pulso, dizia cortava e daí ele voltava a tremer. E no final deu tudo certo. Estou vivo aqui para contar para você. Né? Uau, foi hiperbole. Tava quentinho o tempo todo, tá vivo pra contar a história. Eu podia ter dito isso, eu tava quentinho, eu não entrei na água, então pra mim tá tudo bem. Os diretores que eu admiro, na verdade, são os diretores que me fizeram querer fazer cinema. E eu lembro da minha juventude e os caras que me fizeram querer me tornar um cineasta. Primeiro foi Krzysztof Kieslowski, que me fez ir para o cinema quando eu assisti A Fraternidade Vermelha. O segundo talvez tenha sido François Truffaut, que me fez amar o cinema como se ama a vida. E o terceiro é um cineasta que eu descobri um pouco mais tarde, um pouco mais velho, que é o Bergman. Então, para você entender um Bergman, você tem que ser um pouco mais velho, você já tem que ter certas perdas na vida, para você entender melhor a genialidade do que foram os filmes do Bergman. Os 3 filmes que são os meus prediletos eu não indico para ninguém, porque eu não sei se meus amigos vão aguentar ver. Mas eu gosto muito de A Fraternidade Vermelha, que é um filme do Krzysztof Kieslowski, de 94, 95, 96. Que ele tem, como o próprio nome diz, ele tem toda a paleta de cores em vermelho, que significa também a terceira cor da bandeira da França, que remete à Revolução Francesa. E que na época, em meados dos anos 90, era a época de união da Europa, né? A época que o comunismo estava caindo e o continente estava se unindo. Então, por essas razões, eu indico A Fraternidade Vermelha do Kieslowski. Um outro filme que eu indicaria, que é O Espelho, do Tarkovsky, que eu sei que os estudantes de cinema vão achar isso uma coisa meio arrogante de se falar, mas eu gosto do Espelho, do Tarkovsky. E eu não durmo, ao contrário do que a experiência de ver um filme de Tarkovsky incita. É muito comum as pessoas dormirem durante o filme de Tarkovsky. A experiência cinematográfica é dormir no meio do filme e acordar na metade. E acordar mais perto do final. E o terceiro filme que eu indicaria... Puxa, pra quem gosta de cinema, Uma Noite Americana, do Truffaut. Acho que quem gosta de cinema tem que ver Uma Noite Americana. Acho que é obrigatório.